Muito bem, boa noite. Hoje estamos na nossa sessão 11 e vamos iniciar as nossas aulas sobre negociação. Não existe gestão sem negociação. Esse é o grande, algo que todo líder deve ter e saber, negociar. Negociar é uma atitude positiva, sim ou não? Sim, Você negocia com frequência? Sim ou não? Sim, A gente negocia a todo instante. sim. Definição de negociação. Pode ser definido como um modo positivo de estruturar um processo de comunicação, defendendo seus interesses e buscando um acordo bilateral. Quanto tempo do seu dia você passa em processo de comunicação? Persuadindo, negociando ou buscando chegar a algum acordo sobre algo? Quanto tempo do seu dia você está negociando? 50, 70, 100%. 90, 100? 100%. Definição 2 de negociação. É o processo de buscar aceitação de ideias, propósitos, interesses visando o melhor resultado possível. De tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram a oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais. A verdadeira negociação gera ganhos para ambas as partes e perpetua as relações de relacionamentos. E é o chamado, a chamada negociação ganha-ganha, onde os dois lados ganham. A falsa negociação gera ganhos para apenas uma das partes e tende a interromper e não perpetuar as relações de relacionamento. Você pode até vender para o seu cliente, mas você vai Mas vender vende uma uma vez vez só. só. Isso não é a verdadeira negociação, Não é. ok? Vamos lá. Negociando o seu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, uma historinha. Eu quero até que vocês me ajudem aqui para contar essa historinha, ok? Então vamos lá. História da Carla. Eu vou começar, no próximo slide você lê para mim, tá? Carla acordou com o despertador de seu marido. E como ele não desligou, teve que se debruçar sobre ele para desligar. Nisso, ela deu um jeito na coluna. Ficou chateada, preparou foi chateada, preparar um sanduíche para o seu enteado, esperando que, enquanto estivesse na cozinha, seu marido fosse acordar o filho. Lê para mim, Lula. Tá mudo, tá no mudo. Como ele não acordou o menino, ela foi ainda mais chateada a acordar a criança. Quando voltou, seu marido estava no banho e lá ficou mais tempo do que o normal. Foi quando ela lembrou que era dia de rodízio de placa e, como precisava sair mais cedo para pegar os colegas de trabalho, impaciente, bateu na porta do banheiro, ameaçando seu marido, que, amedrontado, saiu rapidamente. Felipe, lê para mim. Felipe? espera que eu me perdi, tá atrasando aqui o áudio. Beleza, você lê na próxima. Na pressa, ela se perguntou: calça preta e paletó azul, saia vermelha com casaquinho preto. Na indecisão, acabou vestindo uma saia branca com blusa branca e nem se lembrou que era um dia chuvoso e certamente sujaria a roupa. Sem tomar café e zangada com o marido, ela saiu de casa já atrasada e foi buscar seus colegas. Quando estava no trânsito, indo acima da velocidade permitida para não atrasar a si e seus colegas, foi parada por um guarda de trânsito. Dê para mim, Lune. Quando seu colega e chefe, que estavam no banco do passageiro, ela rispidamente questionou o oficial se ele não tinha nada melhor para fazer, já que todos ali eram trabalhadores e não marginais. Ela, com receio de desagradar ao chefe, ficou primeiramente calada, né? E depois ficou furiosa com a multa
que levou e os pontos que perdeu na carteira. Vamos para o resultado disso tudo? Carla chegou atrasada na empresa onde o diretor lhe esperava para uma reunião. O chefe dela, de imediato, achou que ela foi muito passiva diante do acontecido e o marido chateado porque ela foi tão grosseira. Afinal, era dia do estudante, o filho do marido não tinha aula e ele, que era professor, não tinha trabalho. Ficou sem clima para uma surpresa, já que era dia de aniversário de casamento deles. Responda. Caraca! Em que momentos Carla podia ter negociado e abdicou desse direito dever e teve problemas por isso? Quem pode me dizer? Fala aí para mim. Na Quais hora foram que o os momentos? despertador tocou. Na hora que o despertador tocou, eu podia ter negociado. Amor, desliga aí, por favor, o despertador. Porque passou por cima dele, se contorceu todo, ficou com a dor na coluna. E aí? Mas, só que não foi só aí, né? Ela Não, não foi poderia. só aí, Vamos mas esse é lá. o primeiro. Porque os Primeiro outros, caso, né? isso tudo foi consequência dela ter ficado chateada com isso. Se ela não fez. Isso aí já ia resolver quase tudo. Eu não ia ter satisfação. Então, assim, ela não soube negociar com o marido, ela não soube negociar com o enteado, ela não soube negociar com o guarda, ela não soube negociar com os seus colegas, ela não soube negociar com a chuva. Ela poderia ter consultado primeiro, né? E ter resolvido, né? Mudar a roupa. Ela poderia ter negociado com o chefe. Então, assim, em vários momentos ela poderia ter feito uma negociação e o seu dia seria muito melhor. A gente está dando o caso da Carla, só que isso acontece conosco todos os dias. Todos os dias. Quando negociar? Estamos todos negociando desde a hora que acordamos, com esposa, marido, filho, pais e até com os animais de estimação. Ao irmos trabalhar no trânsito, estamos constantemente negociando passagem, preferência, velocidade, agilidade. No trabalho, negociamos com chefes, subordinados, colegas, outros setores, fornecedores, clientes. Agora eu quero que vocês me respondam, verdadeiro, falso ou talvez, para os itens que nós temos aqui. Então vamos lá. Pedir à esposa para levar o lixo para você é uma negociação? Verdadeiro, falso ou talvez? Verdadeiro. Verdadeiro. Embicar o carro no cruzamento é uma negociação? Não. Bicar o carro? Verdadeiro. Eu pensei no seguinte sentido, né? Que você está manifestando o interesse de entrar. Quer dizer, o cara vai deixar ou não. E deixa de ser uma negociação, porque você já embicou, né? Você já botou sua Você já colocou a sua posição na frente, entendeu? Então não Entendeu? é. Esse indicar. Não é o ganha-ganha, isso aí é só um ganha, né? Ele Não, está entendi. dizendo o seguinte: só eu vou ganhar aqui. Não, eu pensei que era um indicado do jeito que eu faço, que é sutil. O cara deixa ou não deixa. Mas esse aí não, o cara não tem nem alternativa, né? Não tem alternativa, ele não teve negociação. Determinação de um horário de visita a um cliente. Talvez. Mas olha o Determinação. início. Ele Não é. determinou o horário. Se ele Não, Não é falso. determinou, Não é falso. não é uma É uma negociação, entendeu? imposição, né? É uma imposição dele. Casal conversa sobre qual canal de TV assistirão. Verdadeiro. Existe uma conversa. Ir ao aniversário do sogro. Talvez. Falso. Talvez, né? Porque pode ser que esteja indo como uma forma de negociação para agradar o marido, agradar Ou a talvez seja esposa, bom. ou simplesmente porque ele queira realmente ir, né? Determinar uma taxa. É falso. Falso. Imposição. O presidente da República usando o boné de uma entidade de classe. É falso. Talvez. Por quê? Qual o interesse? Entendeu? Talvez. Jogador de futebol peitando o juiz. Falso. Falso. Quando não há negociação, gente,
quando uma das partes não tem nenhum poder para dizer não à outra parte. Isso é o quê? Uma imposição. Vamos dar um exemplo? Imposto. Existe negociação? Não. O governo diz para você que você tem que pagar e acabou. É imposto, não tem negociação. Vai pagar, e se você não pagar, você tem um problema. Então, é uma parte disso que você tem que fazer. E acabou, não existe conversa. Ou paga ou tem um problema em relação a isso. Então, o que é uma imposição, é um imposto, né? Quando alguém aceita uma proposta sem contestação, numa transação e não uma negociação. É uma transação e não uma negociação. Então, vamos lá. Diferenciar, ok? Quando a gente faz uma transação com o nosso fornecedor, quando a gente faz uma transação com o nosso cliente. A negociação é diferente de quando o meu cliente compra aquilo que eu estou colocando. Se eu coloquei o preço, meu preço é esse. E meu cliente comprou o preço que eu coloquei, isso não é uma negociação, ok? Isso é uma transação comercial. Ok? Então, só para a gente separar. Então, quando se compra, por exemplo, mercadoria pelo preço estabelecido, se chegou lá no restaurante, você tem uma tabela de preço, não tem? Tem. Você chega lá e quando você chegar no final, você paga o preço tabelado. Aquilo ali, quando você paga a conta do restaurante, não é uma negociação. É uma imposição. É uma transação. Transação. Você está pagando o preço que ele impôs, que deveria ser o correto e justo. Tá? Então, assim, não existe uma negociação nesses casos. Existe Mas uma se ele tivesse transação. dado um desconto, era uma negociação. Se você tivesse chegado lá e falado para ele assim, poxa, dá para dar um desconto, uma cortesia, dar uma bebida, e ele tivesse aceito isso, né? E você ter pago um valor reduzido, ou até não um valor reduzido, mas ele ter dado uma cortesia de alguma coisa junto ali com a refeição, isso é uma negociação, tá? Só para deixar bem diferenciado isso, né? Deixa eu mostrar para você agora o vídeo de uma criança negociando com o pai. É muito legal. X. Amanhã você vai para a escola? Sem chorar? Vou. Sem chorar, eu prometo, pai. Ó, pai, amanhã eu vou pra escola. Ó, pai, pode ser assim, não. Amanhã eu vou pra escola. Outra manhã eu não vou. Outra manhã eu vou pra escola. Outra manhã eu não vou. Pode ser assim? É assim, ó, as professoras gostam que você vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e depois fica 2 dias com a mamãe e com o papai. Peraí, ó. Eu vou quando eu quero, não quero, vou quando eu quero, não quero. Vou quando eu não quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero. Pode ser, pai? Não, Davi, tem que ser assim, ó. Você vai, não vai. Vai, não vai. Não é assim que eu quero. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Amanhã você vai sem chorar, combinado, né? Que você vai. Não, eu vou... Não, vai, não vai, vai, não vai, não. Vai, não vai. Então, tudo bem. Tá, mas... Tá, eu não vou, pode ser? Não dá meio que para negociar. Pai, mas tu falou isso! Eu falei, vai, não vai. Não vai. Vai, não vai. Entendeu? Legal. Segunda-feira vai ter aula do que? Inglês?
Ai, ai, é a comédia. Gente, mas quantas vezes, né, a gente faz isso, né? Nós já tivemos isso com os filhos, né? Que para quem tem um filho, esse tipo Meu de neto. negociação, né? É normal a gente, desde que a gente é pequeno, tentar negociar em tudo, né? Então a gente já, se não houver esse tipo de negociação, a gente acaba ou sendo um ditador, e aí vão levar para a parte pessoal, né? Se a gente não tiver negociação dentro do relacionamento, é muito difícil esse relacionamento dar certo. Muito difícil. Então, o relacionamento, para ele dar certo, os dois têm que ser muito bons de negociação. É a arte de negociar. Por quê? Porque uma hora alguém vai ter que abrir mão. Sim. Vai ter que abrir mão. E a gente se sacrifica pelo outro, a gente abre mão pelo outro, para poder que essa balança seja equilibrada, né? Então, não pese só para um lado. Então, e assim a gente leva para o nosso lado profissional também, para as nossas empresas. A gente negocia com o colaborador a todo momento, ele negocia com o fornecedor, negocia com o cliente. A gente negocia com a gente mesmo, É. Vou né? acordar ou não vou? Eu vou 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 agora, acordar não cedo vou, para vou na sair na academia, academia ou não vou? vou caminhar, vou comer esse chocolate, não vou, devo ou não devo. Você fica nessa negociação interna, né? Então, que a gente possa ter essa visão, né? A negociação e a liderança são as duas mais importantes habilidades de um profissional moderno e competitivo. Gente, o líder que sabe negociar e tem uma liderança, esse cara ele vai chegar no alto nível em pouco tempo. E é muito difícil você manter um talento desse numa empresa, porque a possibilidade dele crescer é absurda. Então, se você consegue ter isso dentro do seu time de colaboradores, abraça, traz para junto de você, porque esse nível de colaborador é muito difícil você encontrar. A negociação em sua vida profissional. Em que áreas e com que pessoas de sua vida profissional você pode melhorar suas posições através de negociação? Eu queria ouvir de vocês. Chefia, outro setor, subordinado, fornecedor, cliente, aonde vocês acham que no negócio de vocês hoje vocês precisam melhorar a parte da negociação? Fala para mim. Eu acho que eu posso melhorar em todos. Eu tô me aprimorando assim, melhorar em todos. O céu é o Você, limite. Flávio. Tá no mudo, Flávio. Acho que como fornecedor tem mais, né? Você vê que E com muda, né? cliente. E com Você vê cliente que também. é, Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu não tinha muito tempo. Há muito tempo. Foi uma referência que veio até pela Simone, de uma casa que ela estava lá fazendo um paisagismo, precisava então da iluminação externa e tal. Então, não cheguei lá, mas não precisou ir, fiz orçamento. E aí o cara passou assim, Flávio, vê então aí o que dá para você fazer de melhor, aí você me avisa. E aí eu respondi para ele já ficou meio apurreado porque eu demorei a responder, né? Porque eu fiquei quebrando a cabeça assim, eu falei, cara, como que eu vou fazer? Será que eu troco o produto? Mudo o modelo? Mudo a marca? Né? Para eu conseguir baixar o... E nisso, com muita atividade, né? Aí respondi para o cara e falei assim, olha, eu até gostaria de ter essa margem para poder ter essa flexibilidade, mas não tenho. Assim. E ele sumiu. Aí depois eu perguntando para a Simone, a Simone falou, cara, ele achou muito descortês, né? Eu não oferecia coisa nenhuma de desconto e sentar em cima do preço e dizer o preço é esse e acabou. Perdi, cara. perdeu. Perdi. E- O cara se aborreceu, eu não quis saber mais e foi comprar em outro lugar. Então, mas por quê, né, Flávio? Isso é uma coisa que vocês precisam estabelecer como critério de negociação, tá? Você tem que ter a carta na manga.
Tem que Pois ter. Porque quando você estabelece taxa, lembra que eu acabei de falar agora? Se É, você quer que tá ele ficando pague o preço que positivo. você colocou, é transação, não é negociação. Não existe uma negociação, entendeu? Porque você Aham, não abriu mão de nada. Então, ele tinha que exato. pagar exatamente o que você está colocando como tabela e que não tem margem de negociação. Isso não é uma negociação. E vou falar para você, o- todos que sabem negociar, quando você faz essa imposição, ele já sai de você, porque ele não está acostumado com isso. Porque ele tem o conceito do ganha-ganha. Sim. E se ele não sente que ele também vai ganhar em algo, ele sai Uhum. do processo. Sabe? Porque ele Pois fala o é. seguinte, pô, só ele quer ganhar, entendeu? Aham, Só ele quer Você ganhar. já Então, tem assim, que você já tem que precificar, Flávio, contando com é. isso. Que você tem Uhum. que dar 5% para um, 10% para outro. Às vezes, eu sei que no BNI a gente não pode bonificar quem indica a gente, mas aqui fora a gente tem que bonificar. Então, você já tem que botar isso aí na margem, entendeu? Pessoa que te Pois é. indica, aqui fora tem que fazer isso. Então, você já tem que botar isso aí no seu. E o cliente, ele não interessa o preço que é. Mas quando você fala que ele vai ganhar um bônus, que ele é, vai ganhar um desconto, porque isso é a nossa cultura. A pessoa o quer um Pois é. desconto. que você pode fazer, o Flávio, é o seguinte: de repente você não queira baixar preço, ok? Mas você tem que ter alguma coisa para colocar nessa negociação. Às vezes, você colocar mais um É. produto, entendeu? Uhum. Ó, eu não consigo baixar, mas vamos Uhum. fazer o seguinte: eu consigo te dar mais isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essa Dentro, luminária, posso te dar não sei o entendeu? quê. Te dou mais um poste, te dou, eu não sei, aí é o seu negócio, mas você tem que Uhum. bolar algo que dentro dessa cesta você consiga incluir algo que você está dando de benefício para ele, para que ele sinta É, que ele está ou mexer ganhando no alguma prazo de coisa. pagamento. Vou dividir, ó, eu não consigo fazer, mas consigo parcelar para você de, sei lá, era 3, agora eu parcelo para você até 10 vezes. Alguma coisa você precisa ter para que ele sinta que ele está ganhando algo de você. No É, momento que você é voltou que, para né, ele, na verdade, eu estou copiando o setor, que o setor é assim, sabe? Então, você for numa loja dessa aí, conhecida, sei lá, Casarão, ou Estação da Luz e tal, é assim. mas aí vou Como agora é, você vai pagar como? Ah, é Pix ou dinheiro? 3%. Cara, não, mas eu estou comprando 10 peças, vai dar um valor alto. Quer dizer, pois é, experimenta fazer isso no Casarão. O cara não desce, cara. então, Mas Só é vamos lá. que diferente de comprar com Lembra, você. é diferente, exato. lembra como a gente falou agora há pouco? Quando você vai numa C&A, numa Tok Stock, num seja lá qual for da vida, um Casarão, sei lá, o Flusão, cara, ali você não tem negociação, você tem transação financeira. É, Você está comprando um produto, você está fazendo uma transação de compra, você não está negociando. E aí que você tem que entrar, e por isso que você precisa ser o diferencial. E esse diferencial uhum, você tem que falar para o seu cliente, falar, olha, se você for lá no Casarão, não tem negociação de preço, mas eu consigo, por ser diferenciado e não me comparar a essas casas, consigo fazer isso com você. Aí você vai ganhar pela diferenciação, porque senão você está, olha só como é complicado. Você acabou de falar, estou indo para uma linha dessas casas. Quando você vai para a linha dessas casas, você perde o quê? Em competitividade, que você não tem como comprar do fornecedor no preço que eles compram, concorda? sim. E aí você só está indo pelo valor, pelo preço. Se você vai para o preço, você vai perder deles sempre. Não tem como ganhar deles. Porque esse cara ganha em Não, quantidade. até tem porque, se por um lado eles compram caro, eles compram mais barato, eles têm uma margem muito maior, porque são pesados. Mas aí você Mas não baixa a sua importa, margem também. mas eu entendi o que você falou. Entendeu? Mas aí você está baixando sua margem também, concorda? Uhum, E nós, Flávia, eu digo assim, porque né, eu também não sou grande, a gente nunca pode, o nosso tratamento com o cliente nunca pode ser igual dessas lojas, dessas franquias. As minhas clientes, elas falam assim, eu não vou na Rio Arte, minhas amigas me chamam para ir na Rio Arte, eu não vou. Por quê? Porque ela sabe que lá na Rio Arte ela não vai ter negociação, ela vai ter aquela coisa lá, vai ter um tratamento impessoal,
Então, assim, essa é a diferença. Hoje eu atendi uma cliente que foi minha cliente quando eu era no Barra Garden há 10 anos atrás. Ela falou, eu estou 10 anos sem fazer tratamento e voltei para você. Isso não acontece na Rio Arte, entendeu? A cliente que vai na Rio Arte, depois ela vai em qualquer uma outra dessas franquias. Então, O eu que faço... você precisa, vocês precisam procurar sempre é o quê? Algo que se diferencie dos seus Se concorrentes. diferencie dessas outras. Né? Então, não precisa. Eu estou falando de concorrente como o geral, né? Vocês lembram da aula que a gente falou sobre a satisfação do cliente? Sim. A satisfação o que eu vendo, quando eu entrego aquilo que eu vendi, ele está satisfeito. Beleza. Mas quando eu... Ele só está satisfeito, não fideliza, concorda? Não. Porque você só entregou o que você prometeu para ele. Então, você não fideliza o cliente com isso. Quando você entrega menos do que você prometeu, você perde o cliente, porque ele vai sair insatisfeito e vai reclamar de você e vai queimar você para a família, para os amigos. Ele vai falar mal. E aí é rastro de pólvora. O que a gente precisa fazer? O over delivery, entregar mais do que eu prometi. Então, se eu prometi algo, eu vou entregar mais do que eu estou prometendo para o meu cliente. Aí eu tenho, sim, mais do que a satisfação. Então, eu tenho a experiência positiva no cliente. Então, eu preciso sempre estar buscando dentro do que eu entrego algo a mais. Sempre. Então, é saber o seguinte, e sempre sondar a concorrência. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma consultoria com um cliente, eu sondo o que a concorrência está fazendo. Então, eu vou lá, busco a concorrente A, B, C, D e tal. O que eles estão fazendo dentro desse mercado? Está fazendo isso, isso, o cliente não faz. Se já não faz, já está abaixo do mercado. Porque se o concorrente está fazendo, ele não, já está perdendo market share. Então, a primeira coisa, ele tem que fazer pelo menos o que o concorrente faz. Para depois, quando ele consegue se igualar, ele consegue depois para um novo nível, que é o quê? Aí você vai para a superação. Você vai fazer algo a mais. E eu sempre tenho que buscar esse caminho e nunca parar, porque o mercado ele muda constantemente. E seu concorrente também não para. Então, ele está sempre inovando, está sempre buscando algo novo, e a gente está sempre o quê? Buscando melhorar, ou seja no serviço, ou seja no produto, ou seja no preço, ou seja nas parcelas, alguma coisa eu vou ter que diferenciar o meu serviço, o meu produto, para que o meu cliente fidelize comigo. Então, essa busca, gente, é constante, não dá para parar, não dá. Então, a coisa da negociação, a gente precisa negociar com o fornecedor, a gente precisa negociar com o cliente e não dá para abrir mão disso. E colaborador, esse pilar, né? Esses 3 pontos, né? São o pilar da nossa empresa. Negociação, colaborador, fornecedor e cliente, isso não tem como fugir. Não tem como fugir. A negociação agora na sua vida pessoal. Como funciona sua negociação com esposa, marido, filhos, pais, irmãos? Como que é essa negociação hoje? Ela é boa ou precisa melhorar? Não, acho que tá boa. Eu acho boa. Eu também acho que tá boa. Na visão de quem? A minha, né? Tem que perguntar para eles. Vou chamar eles Não, para dos aula. dois, eu pergunto. Pergunta? É isso aí. Então, você precisa perguntar, entendeu? Eu pergunto. Você precisa perguntar como que tá essa relação. Tá no ganha-ganha? Que, às vezes, um lado tá perdendo e eu tô achando que tá tudo bem porque eu tô ganhando. Para mim tá maravilhoso, entendeu? Então, a gente pergunta como que tá essa relação? Como que tá essa negociação? Os dois lados estão ganhando? Tá bom para os dois lados? Para que a gente não tenha uma surpresa, né? Então, isso é muito importante. Por que a gente está trazendo a vida pessoal aqui? Porque a vida pessoal, ela interfere diretamente no nosso profissional. Diretamente. Então, se eu não estou bem no pessoal, eu não vou estar bem no profissional, não tem como. Então, é importante que a gente tenha essa negociação dentro de casa para que a gente esteja bem, para que a gente possa ser melhor no nosso profissional. Como você vê a outra parte de uma negociação? Você vê como parceiro, inimigo, indiferente ou concorrente? Como que é a sua visão em relação Parceiro. à outra parte? Será?
Em todos os momentos? Não. A gente... Eu Não, na sei, negociação, eu acho que tem que ser parceiro sempre. Não é como é como você vê hoje, Então, quando você vai negociar, entendeu? quando eu vou negociar, eu acho que tem que ser como parceiro. Tem que Fala, ser como Flávio. parceiro. eu tenho poucos, mas tem um fornecedor, por exemplo, que é péssima a negociação. Ele simplesmente é monossilábico, responde sim, não. Entendeu? Sim, mas ele te E entrega o hoje, melhor produto? Se você tem um fornecedor, Flávio, ele te entrega o melhor produto, ele pode até não te dar um desconto, mas ele te entrega o melhor produto, então ele é um parceiro. mas o que Mas é que mas aí no... aqui é Não? negociação, Luli. Não, É mas o que negociação, Na acontece negociação, entendi. entendeu? A porque visão nesse da caso, negociação. a gente não está falando nem só de desconto, não, sabe? É flexibilidade que o sujeito tem que ter para diante de, por exemplo, hoje esse fornecedor, eu passei mensagem para ele e falei assim, cara, a gente ainda consegue retirar coisa aí no teu depósito, pô, depósito ruim, cara, mas era uma coisa emergencial que Urgente. resposta, não. Era inimigo, então. Aí eu falei para você, vem cá, mas por quê? É 4 e pouco, que a pessoa vai embora às 5 horas, senão nessa hora já pararam. Assim, cara. Falei, tá Então, precisando esse é não, inimigo. tá Então, mas ó, precisando vamos não. lá. Mas isso é muito frequente com eles, tá? O que a gente está Mas, falando aqui, mas ele está se dando mal e não está nem sabendo, porque eu migrei para outro fornecedor diversas linhas de produto que eu comprava lá e não compro mais, né? Então é interessante isso. Mas o que eu ia falar, Humberto, é o seguinte, é porque hoje a gente ainda tem, hoje é muito tempo, né? Porque você podia fazer isso por e-mail, hoje a gente faz por WhatsApp. Tem um meio que facilita, é prático, mas não é o melhor meio de negociação, né, cara? então, Se isso que você tem eu que ia tratar falar com você alguma coisa agora. com alguém, ia falar disso? Eu ia falar isso agora. Por quê? Então fala. Quando você falou desse fornecedor, qual é a melhor coisa? Por exemplo, estou com um problema com o fornecedor, tá? Ele é monossilábico, seja lá o que for. Qual é a melhor forma que você precisa fazer para resolver e negociar? É presencialmente. Então, é marcar um almoço, marcar um café, não posso almoçar, marca uma reunião na empresa dele, ver o melhor momento que ele pode te receber, porque você é um cliente, concorda? Se você é um cliente, ele vai te receber. Então, você precisa marcar uma reunião pessoalmente para conversar sobre todos esses pontos e falar da sua insatisfação em determinado momento daquilo que ele poderia estar te ajudando e ele não está. Isso vai fazer uma diferença absurda. Por quê? Quando você faz isso, olha no olho, você consegue falar e ele vai olhar para você, você consegue mudar, às vezes, essa coisa do bate-pronto, né? De sempre ter uma resposta pronta para todas as perguntas. E aí, quando você vai lá e você tem essa negociação com ele, ele pode até abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, de não ir lá retirar. Você precisa saber por que não. Então, na conversa, você vai saber o lado dele. Por que não poder retirar lá? E de acordo com o que ele vai falar para você, você pode vir com outro argumento. Não pode porque nesse horário aqui atrapalha a saída da expedição. E você fala, poxa, mas eu não posso ir aqui 8 da manhã então? Que não atrapalharia? Entendeu? Então, assim, mas você só consegue fazer isso se você negocia. Entendeu? Senão você está sendo só um comprador, só está realizando uma transação de compra. Aí não existe negociação realmente. Você vai pagar o preço e aceitar o que ele colocou como imposição para você, de que você tem que aceitar o que está lá escrito. As regras estão claras e têm que ser seguidas. Agora, se você tem uma necessidade desse fornecedor, você vê uma possibilidade de ser um parceiro tem que ter negociação. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, por isso que aqui, como você vê a outra parte de uma negociação? Aí a pergunta para você. Esse fornecedor que você acabou de me dizer, você vê ele com uma possibilidade de ser um parceiro? Porque se ele tiver uma possibilidade para você... Eu não sinto isso. Não, mas como você eu não vê? sinto isso. Você vê a possibilidade dele ser um parceiro? Eu não sinto isso.
E aí eu acho que nós vamos ter agora em agosto um encontro que vai ser uma boa oportunidade de conversa. Porque a política comercial dos caras é assim muito forte, né? E aí pode ser que a gente, conversando, ele compreenda melhor, a gente começa a ter um relacionamento até melhor. Mas daí que mude a ponto dele... Sou muito arrogante, impressionante. A gente não está falando aqui que ele vai mudar tudo, tá, Flávio? A Não vai. negociação é que você consiga levar todos os pontos que você precisa que ele possa te ajudar, que ele abra mão de alguma coisa. Porque se ele abrir mão de alguma coisa, aí vira uma negociação. Ele abriu mão de algo que você precise. Né? Não, ele não tá sendo só uma pessoa indiferente em relação a ser só uma transação financeira. Né? Ou ele pode dizer para você também, olha, cara, desculpa, aqui a gente não negocia, aqui é só transação, você compra se você quiser, tchau, um abraço. Pode ser também que para ele não queira você como parceiro, queira você como um simples comprador. Entendeu? Então, pode ser, mas você só consegue saber se você trouxer ele para a mesa de negociação. E você não consegue fazer isso através de WhatsApp. Não tem como. Exatamente. Hoje é um problema, porque como é prático, você pode ir tratando essas coisas por WhatsApp, que é péssimo, né? É frio e dá margem à interpretação errada. Nada como o contato pessoal, né? E vou te falar, você não sei quantos fornecedores você tem hoje, por exemplo. Tem muito, tem uns 30. Uns 30. Mas digamos assim, que corresponde, fazendo aí um 80-20, 6. Vou te falar, e como eu vou falar para você, serve também para o cliente, tá? E serve para vocês. Separa um budget, separa um orçamento da sua receita. Para quê? Para almoço com um fornecedor e almoço com um cliente. Traz os melhores para o seu lado. Esses 6, por exemplo, que são 80-20, chama para almoçar. Olha, eu estou chamando para você pode almoçar na quinta-feira? Queria a gente bater um papo, tal, ver, né, se... Aí você vai chamar, você já sabe como que cada um se comporta, mas pega esses 6 e leva para almoçar. Paga o almoço desse. E ali, cara, você quebra uma barreira absurda. Entendeu? E também com seus clientes. Chama seus melhores clientes para almoçar, vai tomar um café. Tem que ter esse relacionamento. Isso gera empatia, isso gera, sabe, é muito mais do que ser um cliente. Ele passa a ser um parceiro seu. Com esse simples gesto. Então, assim, por exemplo, se o seu fornecedor, você tem 6, cara, a cada 6 meses almoça com esse cara. Então, um mês, você bota assim, um mês, você almoça com um fornecedor diferente. Cada um mês, aí, todo mês você vai ter um fornecedor. Para não ficar pesado também para o seu orçamento, de repente, tal. O melhor, eu sempre falo assim, separa um dia na semana, se puder, para trazer o cliente, principalmente o cliente, né? E seus principais fornecedores. Separa uma vez na semana. Humberto, não dá, fica pesado. Uma vez no mês. Tem que ter. Para fazer esse relacionamento, estreitar esse relacionamento e ele passar a ser realmente um parceiro. Tá? E não ficar ou ser um inimigo ou ser indiferente com você. Vamos lá. Os 5 resultados possíveis de uma negociação. Gente, isso aqui é para vocês. Vocês têm que trabalhar isso, mas decorar isso desde que vocês acordem. A negociação ela pode ser perde-perde, perde-ganha, ganha-perde, ganha-ganha, e não existe negociação alguma. Beleza? Qual é a única possibilidade aqui que a gente tem que lutar por ela? Ganha-ganha, 4. É o ganha-ganha sempre. Tá? Então você pode falar assim, perde-ganha não é a mesma coisa de ganha-perde, não. Não. Perde-ganha, você está dando tudo para o seu cliente. Então, você passou, vou dar o caso do Flávio, tá? Aí você passou toda a sua margem para o cara, você está tendo prejuízo. Você está perdendo, e só quem está ganhando é o seu cliente. Ou eu estou botando uma margem absurda e não estou dando nada para o meu cliente, só eu estou ganhando. Então, é ganha-perde. O ganha-ganha cara, eu sei que eu estou aqui mantendo a minha margem aqui, mas estou dando algo para esse cara. Então, aí é o ganha-ganha. Ele sabe que levou algo de benefício e você está tendo o seu benefício financeiro. Então, essa negociação sempre tem que existir. O ganha-ganha.
É a única possibilidade que a gente tem que ter quando a gente senta para poder negociar. E toda venda tem que ser uma negociação, gente. Toda compra tem que ser uma negociação. Toda ela. Então, você vai comprar o seu fornecedor? Negocie. Negocie preço, negocie. Ah, não dá preço. Negocie prazo de pagamento. Ah, não dá prazo de pagamento. Negocie entrega. Pelo menos você está falando aí. Será que ele não consegue te entregar mais rápido do que o de costume? Não sei. Vocês precisam negociar. O que vocês podem ter de benefício dessa parceria, né? Tem que ser uma parceria. Com o cliente é a mesma coisa. Então, eu sempre vou ver o que eu posso agregar para o meu cliente. Aí você pode falar assim, poxa, mas já estou entregando um produto de qualidade. Aí, amigo, lembra? Obrigação. Satisfação é o que você vendeu, é o que você vai entregar, é obrigação. Não é nada mais do que obrigatório entregar um produto de qualidade. Agora, quando eu excedo isso, quando eu entrego algo a mais, aí sim, eu estou dando algo a mais para o meu cliente e isso vai gerar um nível de satisfação além do que eu prometi para ele que ia entregar. Então, aí é o over-delivery, ok? Vamos lá. Isso aqui é muito legal, gente, essa história. E ela é real, tá? Vamos lá. Exemplo de negociação ganha-ganha-ganha. Incidente famoso com a Chrysler é um bom exemplo do resultado ganha-ganha-ganha. No final da década de 70, quando a Chrysler estava lutando... Chrysler, para quem não sabe, é uma indústria de automotiva nos Estados Unidos, tá? Estava lutando pela sobrevivência financeira. Sua única esperança era obter um empréstimo garantido e subsidiado pelo governo dos Estados Unidos. Naquela época, a maioria dos americanos era contra o aval do governo à indústria privada. A gente está falando de 1970, tá? O diretor da Chrysler, Lila Coca, foi ao Congresso e disse aos políticos que ele estava representando não somente a si próprio e aos seus 147 mil empregados da Chrysler, mas também aos 4.700 distribuidores e seus 150 mil empregados e mais 19 mil fornecedores da Chrysler e seus 250 mil empregados. Em seguida, dividiu o Congresso por distritos e informou a cada deputado e senador exatamente quantas pessoas seriam afetadas seriamente em seu distrito se o empréstimo não fosse concedido. Através de planejamento e pesquisa primorosos, a Coca foi capaz de transformar as necessidades e objetivos dos políticos em suas próprias necessidades e objetivos. Quando a votação ocorreu, sua proposta foi aprovada por uma margem de 2-1 na Câmara e por uma votação de 53-44 no Senado. Com esse resultado, a Chrysler levantou, com o aval do governo, um empréstimo de 1,2 bilhão de dólares, tendo um prazo de 10 anos para pagar. Em 15 de abril de 73, somente 3 anos após a concessão do empréstimo, La Coca apresentou ao governo dos Estados Unidos um cheque de 813 bilhões 487.500 dólares. Este cheque pagou totalmente o restante do empréstimo e as obrigações da Chrysler. Ele antecipou dos 10 para 3 anos. Portanto, todos ganharam. A Chrysler, os fornecedores da Chrysler, o governo dos Estados Unidos e todos os bancos que contribuíram para o empréstimo. Até os políticos que votaram a favor do pacote de empréstimo se sentiram beneficiados por estarem associados ao sucesso da Chrysler. Então, você vê o seguinte, ele conseguiu transformar uma necessidade que ele tinha de não fechar a fábrica e mandar os seus colaboradores embora, ele ia ter um prejuízo muito grande. Todos estavam contra essa ação que o governo poderia fazer de empréstimo, só que ele conseguiu transformar através de pesquisas muito rigorosas. Olha a que nível chegou a negociação. Ele não foi lá para pedir dinheiro para ele, ele transformou aquilo com uma necessidade dos próprios senadores e deputados, falando, olha, se a fábrica fechar, você vai ser responsabilizado por não ter ajudado e essas pessoas terem sido mandadas embora. Você vai cair na sua conta. Cuidado. Desempregados na sua cidade. Você imagine quanto que seria, né, para aquela cidade, para aquele distrito ali, de problema financeiro sem aquelas pessoas estarem trabalhando. Então, ele conseguiu mover todo um grupo, não visando, ele colocou não só ele, mas ele colocando todo mundo, dizendo o quanto eles iam ser beneficiados se pudessem fazer esse empréstimo. E ele também devolve, aí tem os Estados Unidos, né, que emprestou dinheiro, ele
qual foi o benefício dos Estados Unidos? Ele não devolveu em 10 anos. Ele antecipou o pagamento. Então, ele também contribuiu antecipando o valor que ele deveria pagar para o governo dos Estados Unidos. Então, é um exemplo de uma relação realmente de ganha-ganha. Todos ganharam. Todos nessa negociação. Vamos lá. Consciência. Consciência, ela pode ser de abundância, ela pode ser de escassez. Lembre-se, a verdadeira negociação gera continuidade nas relações e relacionamentos, gente. Quando eu tenho uma negociação com o meu cliente de ganha-ganha, esse cliente ele vira parceiro. E ele vai o quê? Você vai fidelizar. Você tem uma continuidade. Quando eu não tenho um ganha-ganha, quando só eu ganho e o meu cliente perde, ele não volta. Ele se sentiu lesado. Quando eu perco também, qual é a minha vontade de vender para o cliente se eu perdi na última negociação que eu tive com ele? E só ele ganhou? Nenhuma. E se você fala sempre assim para os seus colaboradores, ó, esse tipo de cliente eu não quero. Não é isso? É. O seu cliente fala a mesma coisa quando ele perde. E só você ganha. Ele fala assim, esse tipo de fornecedor eu não quero. Como o Flávio acabou de dar o exemplo para a gente. Não foi agora? O Flávio não falou isso para a gente? É. Exatamente o que o Flávio falou. Esse tipo de fornecedor eu não quero. Tanto que eu estou mudando a linha que eu posso para o outro. É exatamente isso que o cliente faz com a gente. Ele vai sempre olhar o seguinte, se eu não estou ganhando também, eu estou saindo de você. Então, tem que ter muito cuidado, gente, porque às vezes a gente fica na coisa, por isso da consciência, da abundância e da escassez, né? Eu tenho que pensar a longo prazo. E às vezes eu fico naquela ânsia de ganhar muito agora, e aí eu não tenho o quê? Uma continuidade. 4 características... Agora, Humberto, é muito comum a gente ouvir o ganha-ganha, né? Mas o ganha-ganha-ganha é a primeira vez que eu ouço. E é fato, né? Vamos supor, eu fecho um grande, né, depois de muita negociação, eu fecho um grande acordo de fornecimento para uma determinada empresa. Em contrapartida, esse item que eu vou fornecer, eu arranco até os olhos do meu fornecedor. O cara vai fundo do poço para... Quer dizer, existe uma relação ganha-ganha? Existe. A minha com o meu cliente. Pô, mas tem um terceiro aí que está se lascando para isso. Exatamente. Que aí é o quê? Vamos lá. Aí a gente está falando de 2 negociações. Você com seu cliente, você com seu fornecedor. Você com seu cliente está ganha-ganha. Você com seu fornecedor tá ganha-perde. Seu fornecedor está perdendo. Ganha-perde. E o ideal é o quê? É o ganha-ganha-ganha. Todo mundo na cadeia tem que ganhar. Todos na cadeia. Que aí vira uma negociação só. Né? É o ganha-ganha-ganha. Humberto, lá quando a gente fez o Empretec, teve um exercício desse, que era lá uma fábrica de sapato e tal. E aí teve gente que faliu a fábrica de sapato, porque fez a fábrica de sapato vender por um preço que ela ia ter um prejuízo, que ela ia falir, entendeu? Quer dizer, então, é isso aí que o Flávio está falando, né? Às vezes a pessoa, eu tô sendo, né? Eu vou ganhar e vou vender mais barato para o meu cliente, mas o fornecedor vai falir, e você não vai ter depois ninguém para te fornecer de novo. E é por isso que a gente não pode trabalhar por preço, né, gente? Eu tenho que trabalhar por valor. Sim. Qual é o valor que eu estou agregando ao meu produto ou ao meu serviço? Eu tenho que ter um valor diferenciado para que não brigue por preço. Né? E meu cliente tem que ter essa visibilidade, eu tenho que notar que existe um valor agregado ao meu produto ou ao meu serviço. Porque quando ele verifica isso, aí a negociação fica muito melhor. Porque ele não vai negociar com você preço, ele pode negociar várias coisas, mas sabe que existe algo diferente e ele sabe por que você está cobrando aquele valor, aquele preço, naquele produto ou naquele serviço. Então, a negociação fica melhor quando eu sei colocar valor naquilo que eu entrego. Agregar valor. Né? 4 características de grande negociação. De um grande negociador. Ele é expert em relações humanas.
expert em comunicar, estrategista e negociador, expert em influenciar ou persuadir. Então, um bom negociador, ele tem que ter expertise nisso. Ele tem que saber se relacionar com pessoas, gente. Se você não consegue se relacionar com pessoas, é muito difícil você ter ser um bom negociador. O comunicar é saber como você vai colocar os seus pontos e ouvir também. Comunicar é falar e ouvir. O influenciar é você saber persuadir. Então, você tem que saber persuadir o outro lado, né? E influenciar para que ele possa entender o seu ponto e possa aceitar o seu ponto também. Então, para ser um grande negociador, você tem que ter esse nível de é difícil, né, ter tudo isso. Mas a gente tem que buscar. E não tem outro jeito de buscar a não ser, gente, estudar, ler bastante, e o que vocês estão fazendo aqui é treinamento, né? E se abrir também para que você possa buscar algo novo, né? Quando você senta na mesa com um fornecedor, com um cliente, você precisa ouvir. O expert em comunicar tem que ser um bom ouvinte, tem que ter uma escuta ativa. Às vezes você não vai poder abrir mão de algo que ele está te pedindo, mas você pode dar uma outra coisa que, através da sua escuta ativa, você viu que tinha uma necessidade. E às vezes você pode ajudá-lo, não só com o seu produto ou seu serviço, você pode, de repente, pela escuta ativa do problema, a dor dele, você chega, cara, eu não consigo agora fazer isso que você está me pedindo, mas eu consigo achar alguém que tem algo que pode te ajudar nessa outra coisa que você está precisando. Entendeu? Você agrega valor. Porque você não está só querendo pegar dele o dinheiro dele, você está querendo resolver o problema. Mas para isso eu tenho que saber ouvir, tem que ter escuta ativa. Tá? Vamos lá. Negociação. Como qualquer habilidade gerencial, a negociação pode ser aprendida, praticada e ensinada. A seguir, temos um questionário. Agora vocês vão responder esse questionário. Vocês estão com a apostila de vocês aí, então? Sim, sim. Então vamos lá. Quero que vocês vão fazer ao vivo aqui. Negociação. Vivemos negociando. Em nosso trabalho, com nossos amigos, nossa família, a vida é um constante exercício de negociação. Durante algum tempo, partimos do princípio de que negociar era algo inato. Hoje, nós sabemos que, embora as pessoas possuam características que facilitam ou dificultam o processo de negociar, existem outras habilidades que podem e devem ser desenvolvidas. Então, a gente sempre ouve, poxa, aquela pessoa ali, cara, ela nasceu, vocês já ouviram isso? Aquela pessoa nasceu para fazer isso. A pessoa é nata, né? Ela nasceu com aquele dom. Só que a gente hoje sabe que a gente consegue o quê? Exercitar as competências necessárias para desempenhar determinada função. Então, o que a gente vai fazer agora no questionário, exatamente você vai avaliar como que está seu grau, né, nessas habilidades. Então, vamos lá. Vamos ver se você é um bom negociador agora. O questionário que está na... Qual é a página que está o questionário, gente? 206. 206. Então, vamos para a página 206 agora. Vamos responder aí, ó. Durante as negociações, você busca apresentar suas ideias no melhor tempo? Frequentemente, às vezes, vai respondendo aí. Você procura também ver os interesses e necessidades do outro lado? Ou só as suas necessidades? Antes de iniciar a negociação, você costuma estabelecer sua margem de concessão? Durante a negociação, você ouve mais do que fala? Após apresentar cada uma de suas ideias, você procura certificar-se de que as outras partes entenderam ou aceitaram? Você procura conhecer preliminarmente alguma coisa do comportamento das pessoas com quem você vai negociar? Quais são as forças? Quais são as fraquezas? Durante a negociação, você focaliza predominantemente as forças, aspectos positivos do outro negociador?
Por melhor que seja a sua posição ou situação, você procura deixar uma saída honrosa para o outro negociador? Ao apresentar suas ideias, você costuma relacioná-las ao interesses e expectativas da outra parte? Você costuma negociar com objetivos Vai amplos? devagar, vai devagar. Não, isso, porque se você começar a querer pensar, a resposta tem que ser na hora, ó, tum. Não dá para pensar, não, tem que ser o que tiver na cabeça na hora. Se o outro negociador não apresentar dúvidas sobre sua proposição, você costuma tomar a iniciativa de fazê-lo? Pois essas dúvidas poderão prejudicar o negócio? Você costuma cumprir à risca as suas promessas? Respeita prazos? Você diz o que pensa sem preocupação em agradar a outra parte? Você consegue conviver com pessoas que pensam e se comportam diferente de você? Se possui informações relevantes para o andamento da negociação, você as reparte com a outra pessoa? Você costuma ver qualquer mudança ou situação nova como uma oportunidade para se desenvolver e crescer mais? Depois de expor toda a sua argumentação, você costuma solicitar pela decisão da outra pessoa? Você evita colocar contra a parede o outro negociador, pressionando ou forçando a barra? Você inicia a negociação admitindo a possibilidade que seus pontos de vista não prevaleçam? Você consegue transformar uma situação adversa em oportunidade para novos negócios, serviços ou ideias? Você convive em situações de tensão sem alterar seu comportamento e suas táticas? Antes de apresentar qualquer argumentação, você procura se colocar no lugar do outro? As ideias apresentadas por você são objetos de análise prévia? Seu comportamento durante uma negociação costuma considerar o fato de que no futuro você poderá voltar a negociar com essa mesma pessoa? Ao negociar com um subordinado, você costuma tratar igualmente sem demonstrar sua superioridade? Durante a negociação, você esgota as fontes de informações antes de emitir qualquer opinião ou avaliação? Você procura fazer perguntas que demandam respostas além do simples sim ou não? Você espera a outra parte terminar suas argumentações para então iniciar sua resposta? Você transmite a outra parte profunda convicção sobre suas ideias e propósitos? Você procura negociar em todas as suas áreas com pessoas que estão em posição desigual a você? Vamos lá, agora é a hora de somar. Já responderam? Vamos somar aí. Soma. Você tem que dar 3 pontos a cada resposta A, 2 pontos para cada resposta B e 1 ponto para cada resposta C. Soma todas as A primeiro, vê o total, multiplica por 3. Depois soma todas as Bs, vê o total, multiplica por 2. Depois soma todas as 6, vê o total e multiplica. Aliás, não multiplica nada porque é só 1.
Lembrando que o máximo de pontos é 90, tá? Quem passou de 90 tem algum problema na soma. O mínimo é 30, então... Foi. E aí? Qual foi o resultado? Meu Deus, 67. 75. Peraí, que misturou aí. Fala, Flávio. 67. 67. Seu negociador razoável. Você, Lune, 75. ele já está no excelente negociador. E você, Felipe? Contando aí. E o legal disso é o seguinte, é ver aonde vocês responderam que não foi a A e ver onde vocês precisam melhorar, Sim. entendeu? Qual é o ponto que vocês precisam melhorar? Onde vocês responderam que não foi não foi A, né? Foi B ou C. Uhum. C é sempre o pior na pontuação. Enquanto o Felipe está somando lá, vou passar para vocês um videozinho. Deu 74. 7-4. Muito bem.
Eu fiquei na dúvida. Será que vão brigar também? Muito legal, né? É, Mas é exemplo do quê? Tivemos dois exemplos de negociação aqui, né? A gente teve o perde-perde e o ganha-ganha. É. O problema é o seguinte, o grande problema é que quando os dois perdem, né? Os caras se lascaram, né? Por que não buscar sempre, né, o ganha-ganha em tudo, né? Em tudo que a gente se propõe a fazer, né? Então, é uma pergunta, né, que eu sempre faço, finalzinho da nossa aula de hoje é: que fichas caem? Quem pode me falar aí? Quais foram as fichas que caíram? Esmerar Um realmente. aprendizado. Esmerar mais nas negociações, em todas as negociações, tanto nas negociações de trabalho, quanto nas negociações da vida pessoal, né? E para isso a gente tem que ser mais ouvinte para entender o que é que a gente está negociando mesmo, né? Que teve o caso lá que você falou da Carla, ela não sabia nem o que ela estava negociando, né? Porque ela não tinha clareza das coisas. Então, desde do despertador, né? Que ela não soube negociar, não soube. Ela não sabia que ela estava participando de negociações, né? Ela não sabia que estava participando de negociações. E ela, desde ali, ela já foi se enrolando, se enrolando, se enrolando o dia todo. Então, ficar mais atenta que as coisas, tudo é negociação. E a gente precisa tomar cuidado com o automático, né? Quando a gente liga o automático, são pequenas coisas que a gente não percebe e a gente acaba passando por cima. Então, vou dar um exemplo, né? Vocês têm colaboradores trabalhando com vocês. Sim. Se vocês não perceberem que, para uma boa negociação, vocês têm que deixar a coisa não, minha superioridade porque eu pago o salário. Então, entra primeiro a coisa do dono, né? Uhum. Sobre o colaborador, a negociação nunca vai ser boa. Não. Então, a melhor coisa é o quê? Eu tenho que entrar e ter empatia e me colocar no lugar do outro, independente o que o outro seja. Então, me coloco no lugar do outro para poder saber o seguinte, cara, qual é a melhor forma de nós dois ganharmos. Sim. Esse é um exercício, gente, diário. Mas é um exercício diário que, quando vocês conseguem executar com maestria, a equipe não vai trabalhar por salário. Sim. Não vai. Ela vai trabalhar por propósito. Porque ela confia em você, sabe que você não quer só tirar, você não quer só cobrar, você está ali entendendo a necessidade, o lado do colaborador, e se ele vê isso em vocês, ele vai querer entregar o máximo que ele pode também, né? Então, isso é muito, muito interessante e é um exercício que a gente precisa buscar todo dia. Sim. Sim. Eu estava pensando aqui, Humberto, aquele caso case de insucesso que eu falei, né? Que eu perdi a venda. Eu estava vendo aqui dentro as perguntas, né? Então, você vê, antes de iniciar a negociação, você costuma estabelecer sua margem de concessão? Quer dizer, aqui foi aquela dica da Luni, né? Que tem que ter uma gordurinha ou uma saída, plano B, alguma coisa. Ao apresentar suas ideias, você costuma relacioná-las aos interesses e expectativas da outra parte? Quer dizer, nesse caso, faltou conhecer bem o cliente, né, que eu, na verdade, nem conheci, né? E saber do estilão dele, o que ele esperava. Na verdade, o cara queria, às vezes, só uma coisa simbólica, né? E tem uma outra coisa que você costuma negociar com objetivos amplos, em oposição a ter um único específico intuito, né? Também é algo que poderia ter sido
melhor. Legal. Isso é legal porque, assim, eu tenho certeza, Flávio, que você não vai deixar isso passar da próxima vez. Entendeu? Porque é exatamente esse exercício da gente olhar, verificar aonde eu poderia ter melhorado, porque na próxima vez, cara, vai ser a melhor negociação. E agora vocês têm a ferramenta na mão de vocês olharem realmente e falar onde eu posso melhorar, onde eu posso ajustar. É a minha forma de falar, a minha forma de colocar, são os meus processos internos, são os meus procedimentos. Você começa a olhar para cada ponto e você começa o quê? Só ajustar. E é só ajuste, gente. É só ajuste. Vocês vão ver que a coisa vai fluir e vai fluir muito bem. Parabéns para vocês. Daqui a 15 semanas a gente vai falar de negociação novamente. É mais pesado um pouco, porque a gente vai falar um pouco mais denso sobre negociação. E para aí depois a gente finalizar com vendas. Muito obrigado pela paciência dos senhores. Uma boa noite de desconto. Vamos ver aqui a descanso. lista com carinho para essa semana, né? Eu assisti um filme. Assistiu? Da lista. Eu também assisti. Ah, foi? Qual foi? O da lista foi o Fome de Poder. Do McDonald's. Ah, Fome de Poder, do McDonald's. Legal. Eu assisti Para Sempre o Vencedor. Ah, legal. Para Sempre o Vencedor, um jovem meio problemático que joga rugby, né? E o bicho é tudo errado, depois ele vai evoluindo e o técnico tem um papel muito importante nisso. Quer dizer, e ele se torna uma outra pessoa, de fato, né? Não só o melhor jogador. Legal. Vamos lá. Tem 2 filmes, né? Agora. São 2 filmes. O Lobo de Wall Street, eu acho que não sei se todo mundo já viu, mas é legal. Vai falar muito sobre negociação. O livro, né? Como chegar ao sim. Cara, esse livro é só negociação. É só negociação. Então, mas a parte 2 do livro, né, vai falar como negociar acordos sem fazer concessões. É muito bom que vocês possam ler pelo menos esse capítulo aí. Mas esse livro é muito bom. Humberto, a minha lista aqui está diferente. Tá? Página 209. Logo depois da pesquisa que fizemos. A negociação... Nós estamos na seção 11. Então, o filme está a negociação e o Homem entre Gigantes. Não está o Lobo de Wall Street. Aí está substituído pelo Lobo de Wall Street. Esse aqui é porque foi atualizado. Isso aqui que é esse que está aí no livro aí não está mais disponível. O Lobo de Wall Street, né? Aí esse filme entrou no lugar. Ok? Gente, obrigado. Uma boa noite, bom descanso. E, eu esqueci dessa vez de novo de chamar vocês, a Lune até me cobrou aqui, mas, daqui a 2 semanas, a quarta-feira antes da aula de vocês. Vocês estão convidados, podem ir lá, tem sido muito legal presencial. Às 6 horas, né? 6 horas. 6h30. Tá legal, eu vou. Tá? Então, tá bom. pode ir lá. Toda semana que a gente tiver a nossa aula aqui, na quarta tem a presencial lá no Le Monde. Então, vocês estão convidados, podem ir lá, tá? Façam os presentes lá, vocês vão ver como é diferente o presencial do online. É muito legal. O compartilhar é muito legal, tá? Gente, obrigado. Boa noite. Também? Não, é 6h30 lá no Le Monde. 6h30 às quartas-feiras. Não, é de 15 a 15, igual o nosso aqui. É a mesma semana do nosso. Então, é sempre o dia anterior da nossa reunião ter o presencial lá. O anterior. Tá? Aí, se eu não lembrar, eu esqueço de mandar para vocês o convite, mas vocês estão convidados para poder estar lá com a gente lá no presencial. Muito bom. Beleza? Tá lá, tá a Renatinha, tá a Liane, tá o Renan, tá o Lucas, tá o Luiz Fernando,
Tá uma galera muito boa lá. Tem o pessoal que não é do Benita, tem a menina que tem clínica estética. Ontem foi uma pessoa nova, foi uma menina que é de parte de costura, tem uma empresa de costura. Então tem sido um compartilhar muito legal. Então vocês estão convidadíssimos, tá bom? Uma boa noite, Legal. gente. Fiquem com Boa Deus. semana para todos. Boa Obrigado, Humberto. semana. Tchau, tchau. Tchau, Oi, tchau. gente. Boa semana para Tchau. vocês. Tchau, Filipão.